na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado federal pelo PT, Patrus Ananias, que é também ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom dia, deputado, bem-vindo, prazer recebê-lo novamente aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia. Saudar também o Tavares que está aqui conosco e saudar com muito carinho, respeito as e os ouvintes, né, da Rádio Super, e dizer também, Rodrigo, Thalita, da minha alegria de estar aqui com vocês. Oportunidade também de estar prestando contas aos ouvintes do nosso trabalho em Brasília, do nosso mandato, daquilo que estamos fazendo, sempre na linha dos nossos compromissos com a justiça social, com o bem comum. Pois é, deputado, a semana, agora é uma semana, e esses últimos dias também têm sido decisivos no que diz respeito à tramitação da reforma da Previdência lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. O senhor já declarou que é totalmente contrário à reforma da Previdência. Por quais motivos? Eu aproveito, inclusive, fazer um esclarecimento, né? Houve ontem um mal-entendido em uma entrevista que eu concedi ao jornal O Tempo, em que consta que eu seria favorável à manutenção da atual situação da aposentadoria dos parlamentares. Não corresponde, eu sou totalmente a favor do regime geral da Previdência para os deputados, inclusive senadores e parlamentares em geral. Inclusive já havia pedido há alguns dias a minha assessoria para providenciar, antes mesmo da reforma da Previdência, a minha ida para o regime geral da Previdência, que eu considero a matéria mais justa. Então, esse pequeno equívoco, Rodrigo, ocorreu porque eu dei uma resposta geral. Eu falei que com relação à reforma da Previdência, eu sou contra, mas é claro que nessa questão específica eu não sou contra. No que diz respeito à situação dos parlamentares de perderem, né, sua situação mais especial, irem para o regime geral da Previdência, no mesmo nível de todas as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, eu estou de acordo com a reforma. Agora, afora isso, realmente a reforma me parece um retrocesso lamentável. Nós precisamos sim reformar a Previdência no Brasil, mas o que está sendo proposto, na minha leitura, respeitando, é claro, as pessoas que pensam de forma diferente, mas na minha leitura não é uma reforma, é uma deformação da Previdência. Quebra o princípio fundamental da Previdência, Thalita, que é o princípio da solidariedade social. Por exemplo, esse regime da capitalização, que não está bem claro, mas que aponta claramente para o capitalismo dentro da Previdência, né? Aponta para os bancos. A capitalização tira a contribuição dos empregadores. A contribuição será única e exclusiva do trabalhador, da trabalhadora. Quebra também princípios constitucionais, como, por exemplo, a Seguridade Social, que é um grande avanço. A Constituição de 88 estabeleceu a Seguridade Social em um tripé, né? A Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Porque aqui nós estamos diante de um tema muito importante, que é a integração das políticas públicas. Eu sempre digo, por exemplo, para dar um exemplo para vocês e para os ouvintes, a educação é uma política fundamental, tanto que agora estou participando da Comissão de Educação. Agora, eu sempre digo isso, a educação é uma política pública especial porque trabalha nas duas pontas, é um direito da pessoa e é um valor fundamental para o desenvolvimento do país, né? Agora, ninguém aprende sem ter saúde. Ninguém tem saúde se não tiver comida saudável, água potável. Então, essa integração e a Constituição de 88 a estabelecer a Seguridade Social, Previdência, Saúde, Assistência Social, começou a construir essa base fundamental da integração das políticas públicas. Deputado, a reforma da Previdência é colocado por muitos aí como o grande pontapé para o governo Bolsonaro, né? Essa aprovação, enfim, também em relação ao andamento do Brasil no setor econômico. Para o senhor, então, qual seria o modelo de reforma da Previdência ideal? Primeiro, uma reforma que fosse debatida com a sociedade. A Previdência Social entra em todas as casas, lares, famílias. Eu quando prefeito de Belo Horizonte, Thalita, nós implantamos aqui na capital dos mineiros o orçamento participativo. Nós temos que confiar também que as pessoas podem contribuir, as pessoas que vivem a realidade do dia a dia. Então eu penso isso, eu vivi uma experiência que me marcou muito, por exemplo, quando o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula, eu estive viajando por vários países, estive na Áustria, a convite do governo austríaco, e lá eu entrei em contato, eles estavam fechando uma reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência em 2008, ela entrava pela década dos anos 2030. Uma reforma de longo prazo, para trabalhar situações específicas, direito adquirido, né? Expectativa de direito.
Uma reforma como essa, como está sendo feita a toque de caixa, sem ouvir a sociedade, as igrejas, as universidades, escolas, os movimentos sociais, né? Ela pode inclusive criar, certamente se aprovada, vai criar graves problemas jurídicos. Porque muitas pessoas vão reivindicar os direitos que consideram prejudicados junto ao Poder Judiciário. Então o primeiro passo seria uma reforma com a participação efetiva da sociedade. Vamos fazer uma reforma duradoura, permanente, de curto, médio e longo prazo, né? Um outro aspecto fundamental é preservar certos princípios básicos, como eu disse aqui. O princípio da solidariedade social, né? Não uma reforma da Previdência que aponta claramente para o individualismo, o cada um por si. A Previdência tem uma dimensão coletiva, né? Então é nessa linha, além de alguns direitos básicos, algumas ofensas que são escandalosas, a meu ver. Por exemplo, a Previdência aponta para o fim do BPC, o benefício de prestação continuada, que nós consolidamos no Ministério, no governo do presidente Lula, que é o salário mínimo para as pessoas idosas, as pessoas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência e pessoas pobres. E o critério é rigoroso. Para receber o BPC, a pessoa tem que ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Deputado. Pois querem desconstituir o BPC. Pois não, Rodrigo? O senhor foi ministro dos governos Lula e Dilma, né? A ex-presidente Dilma nem tanto, não chegou a ter uma situação tão confortável no Congresso como teve o ex-presidente Lula. Mas o ex-presidente Lula teve, sim, uma situação para lá de confortável no Congresso. E aí eu pergunto para o senhor: o que faltou naquela época, já que o senhor admite que há uma necessidade sim de se reformar a Previdência, e o senhor estava no governo federal, no executivo naquela época, embora não fosse sua área de atuação. Sim, claro. O que faltou naquele momento para que o próprio PT pudesse então promover, enquanto governo, a reforma da Previdência? Nós tivemos, no início do governo do presidente Lula, eu não estava ainda no Ministério, estava na Câmara dos Deputados, em 2003, nós tivemos uma reforma da Previdência, algumas mudanças importantes, né? Cortando alguns privilégios, estabelecendo algumas bases. Exatamente. Né? Uma reforma realmente ela não é fácil de ser feita, não, viu, Rodrigo? Assim, uma coisa, o governo Lula, nós nunca tivemos uma maioria no Congresso, né? Uma maioria sintonizada com as nossas prioridades. Vamos ser claros. Eu sou um deputado, né? Eu sou um militante social, militante político há décadas, desde a minha adolescência, né? Eu me considero no campo da esquerda democrática, né? Da esquerda dialogante, que procura construir e consolidar um projeto para o Brasil, né? A esquerda, esse campo democrático de esquerda, mesmo centro-esquerda, nós nunca fomos maioria no Congresso, não. Sabe assim? Então é claro que o governo do presidente Lula fez alianças necessárias, alianças, a meu ver, corretas, para promover as políticas sociais que nós fizemos. Aí sim, eu penso que a grande contribuição do governo do presidente Lula, que teve depois continuidade em vários projetos no governo da Dilma, foram as políticas sociais. É o Bolsa Família que nós implantamos, é a consolidação do BPC, são as políticas públicas da assistência social, os centros de referência da assistência social, os CRAS, as políticas de segurança alimentar e nutricional, os restaurantes populares. Aqui em Belo Horizonte implantamos 4, né? Retiramos o Brasil do mapa da fome, né? O programa Luz para Todos, que tornou o Brasil um país iluminado, e as políticas vigorosas na educação, quase 500 institutos federais de educação tecnológicos e FETs, dezenas de novas universidades públicas, 1.500.000 jovens pobres na universidade. Então, no campo social, sim, nós fizemos uma grande revolução pacífica, democrática, nesse sentido de melhorar a vida do povo pobre no Brasil. E a questão da Previdência, como eu disse, é isso. Por isso mesmo é que eu insisto nessa tese. É importante fazer uma reforma com mais paciência, ouvindo a sociedade brasileira, para que ela então também se mobilize e ajude o Congresso a fazer a melhor reforma. Deputado, o senhor mesmo citou, né, uma época em que foi prefeito de Belo Horizonte, o senhor já passou pela prefeitura, também já foi vereador. Há planos para o senhor voltar para a prefeitura da capital, por exemplo? Não, primeiro, nesse momento, Thalita, é claro que eu tenho um carinho enorme com Belo Horizonte, né? Uma cidade que me acolheu, fui vereador aqui, fui o relator da lei orgânica do município, prefeito de Belo Horizonte, fizemos um governo histórico, né? Assim, eu sinto isso andando pelas ruas de Belo Horizonte, o carinho, né? O apreço das pessoas. O senhor é sempre um nome lembrado para isso quando o PT fala em candidatura. Mas nesse momento, assim, é claro que vou participar do processo aqui em Belo Horizonte, vamos dialogar, vamos ouvir. O PT já tem algum nome, deputado? Não, no momento, até porque também tem a possibilidade de fazermos também alianças e tudo, né? Eu, nesse momento, a minha energia, assim, a minha atenção maior está voltada para o Brasil.
Eu sinto que nós estamos vivendo nesta grande e querida pátria brasileira que nos irmana, né, que é o nosso grande território, um momento difícil. Eu penso que nós estamos vivendo um momento de grandes desafios, né? Então, nesse momento, eu estou convicto de que Belo Horizonte, as cidades do Brasil, mesmo os estados, para encontrar um caminho justo, um caminho bom, precisa que o Brasil também encontre o seu caminho. Porque nós todos estamos dentro desse grande barco que é o Brasil, né? Assim, então, os acertos municipais, regionais, que são muito importantes, né? O desenvolvimento local, regional, tem que estar vinculado a um projeto de nação. Então, nesse momento, a minha atenção maior é com o Brasil. Ajudar o Brasil a fazer a travessia nesse momento muito difícil que nós estamos vivendo. O próprio PT já se manifestou, alguns dos nossos entrevistados petistas que trouxemos aqui ao Café com Política já se manifestaram favoráveis a uma candidatura própria do partido à Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem. O senhor compartilha dessa opinião? Você acha que o PT tem que apresentar alternativa ou as alianças podem ser um caminho, uma aliança, quem sabe, até com o atual prefeito Alexandre Calil, que, convenhamos, está muito bem avaliado pela opinião pública? Primeiro, eu insisto nesse meu caminho, sabe, Rodrigo? Nós temos que trazer as pessoas para participar da política. Eu lembro sempre a nossa experiência exitosa, falei, reitero, do orçamento participativo aqui em Belo Horizonte. Eu defendo, articulando com a democracia representativa, acho importante, né, o papel dos representantes, as câmaras municipais de vereadores, assembleias legislativas, o Congresso Nacional. Mas eu penso que nós temos que articular com a democracia representativa a democracia participativa. As pessoas que pagam impostos é que mantêm o Brasil, sustentam esse país. Eu acho que votar de 2 em 2 anos, um voto consciente, cidadão, é muito bom e importante, mas é pouco. Quem paga imposto deve participar ativamente no dia a dia das questões da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, feita essa colocação, voltando aqui para Belo Horizonte, o Partido dos Trabalhadores tem presença em Belo Horizonte. Nós temos filiados, simpatizantes nos bairros, nas comunidades, nas vilas e favelas, militantes pobres, trabalhadores de classe média. Eu penso que nesse momento, para definirmos o processo eleitoral em Belo Horizonte, já falei isso com o Pedro, meu filho, vereador, né, com o Arnaldo Godoy, amigo também, presidente do PT estadual. Eu já falei com eles, olha, é importante ouvir as pessoas. Vamos ouvir as bases do PT, vamos chamar as pessoas, discutir com elas qual é o melhor caminho, né? Se o PT deve, a partir de uma análise objetiva da cidade e contextualizando o Belo Horizonte também na realidade de Minas e do Brasil. A gente está chegando à reta final já aqui da entrevista com o deputado federal Patrus Ananias, mas não sem antes tratar com ele de alguns temas polêmicos também no nosso Hora do Bate-Pronto. No Café com Política. Hora do Bate-Pronto. Perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, deputado? Vamos tentar. Vamos começar, Thalita? Vamos sim, deputado. Reforma da Previdência passa? Vou trabalhar muito para que não passe, com exceção da parte relativa aos deputados irem para o regime geral da Previdência. Avaliação deste início de governo Bolsonaro. Péssimo. Início do PT, futuro do PT em Minas. Penso que nós precisamos voltar às bases. PT ter candidato próprio à prefeitura de BH, sim ou não? Um assunto também a ser discutido com os filiados e simpatizantes do PT em Belo Horizonte e com as pessoas também comprometidas com o bem comum da nossa cidade. Lula. O maior presidente da história do Brasil. Pensa em se candidatar ao governo de Minas e o futuro do PT em Minas? Nesse momento, eu penso única e exclusivamente como que eu posso ajudar o Brasil a sair da gravíssima crise que estamos vivendo. Crise política, econômica, social, crise ética, moral, cultural. Muito bem. Patrus Ananias, deputado federal, ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Um prazer também. Eu deixo de coração, Rodrigo, meu abraço fraterno para os ouvintes. Agradeço a você, a Thalita, a oportunidade dessa conversa e a elegância que você sempre tem também ao formular as questões e ajudarem na nossa reflexão. Muito obrigado.